Grace Chen nunca imaginou que seu casamento relâmpago custaria tanto. Por 800 mil yuans, ela vendeu sua primeira noite a um homem moribundo que nem conseguia olhar para ela. Saia. Não quero vê-la novamente, foram suas únicas palavras. 3 meses depois, grávida de trigêmeos e sozinha, ela entrega comida para sobreviver quando encontra aquele homem novamente, mas agora ele é Ethan Thorne, o príncipe financeiro mais poderoso e implacável da cidade. Ele não a reconhece. Ela não revela quem é. Entre mal-entendidos, perigos e um amor que cresce nas sombras, Grace precisa decidir: proteger seus bebês sozinha ou confiar no homem que uma vez a rejeitou? O corredor do hospital cheirava a desinfetante e desespero. Grace apertava o celular contra o peito, as mãos tremendo enquanto ouvia o médico repetir o valor: 800 mil yuans. Sua avó tinha um tumor cerebral e o tempo estava acabando. Onde vou conseguir tanto dinheiro? Ela sussurrou, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Foi quando a mulher elegante se aproximou. Madame Thorne tinha olhos gentis, mas sua proposta era perturbadora: dou-lhe o dinheiro em troca da primeira noite com meu filho. Ele está doente. Apenas você pode curá-lo. Grace sentiu o mundo girar. Era degradante, impossível, mas a imagem de sua avó na cama de hospital a consumia. Desde que seus pais morreram, apenas a avó a amara de verdade. Tia Maria havia roubado tudo dela, seu salário, sua dignidade, até a herança que deveria ser sua. Eu aceito, Grace ouviu sua própria voz responder. Na noite do casamento relâmpago, ela entrou no quarto escuro usando uma máscara. O homem estava pálido como papel, mas surpreendentemente forte. Seus olhos não a encaravam, ele parecia lutar contra algo interno, febril. Quando tudo terminou, ele finalmente falou, a voz carregada de desprezo: quanto minha mãe te pagou? 800 mil. Por esse valor, você vendeu sua primeira vez. Patético. Saia daqui. Não quero vê-la nunca mais. Grace fugiu com o coração partido, sem saber que aquela noite mudaria tudo. 3 meses se passaram como um borrão de dor. A avó se foi, recusando o tratamento que Grace havia conseguido com tanto sacrifício. Sozinha no mundo, Grace recebeu a notícia que a fez desmoronar e renascer ao mesmo tempo. Parabéns, você está grávida de trigêmeos, o médico anunciou. 3 bebês. 3 vidas dependendo dela. Grace olhou para o celular onde tinha apenas um contato salvo como marido, aquele homem que a havia rejeitado com tanto ódio. Não poderia contar a ele. Não queria sua piedade ou seu dinheiro manchado de desprezo. Começou a trabalhar como entregadora de comida, escondendo a barriga sob roupas largas. As gorjetas mal pagavam o aluguel no quarto minúsculo que dividia com as memórias dolorosas. Tia Maria aparecia regularmente para roubar seu salário, e o primo Mark a ameaçava sempre que podia. Uma barriga grande dessas e ainda entregando comida? Onde está o pai da criança? Zombavam os vizinhos. Grace suportava tudo em silêncio. Cada insulto, cada olhar de pena, cada dia de exaustão física. À noite, conversava com os bebês: vamos conseguir. Prometo que darei a vocês uma vida melhor. O que ela não sabia era que o destino estava prestes a cruzar seu caminho novamente. O homem que a havia desprezado estava mais perto do que imaginava, e desta vez, ele não a deixaria escapar. O edifício corporativo Thorne se erguia como um titã de vidro e aço no coração de Seul. Grace olhou para o endereço da entrega, 29º andar, e suspirou. Estava atrasada, e o cliente já havia reclamado 2 vezes. Não pode subir, o segurança bloqueou seu caminho. Do 27º andar para cima é área VIP. Hoje o Sr. Thorne reservou todos os andares. Mas tem uma entrega urgente. Veja o recibo. Saia antes que eu a remova à força. Uma entregadora como você não deveria estar aqui quando o Sr. Thorne, CEO da Thorne Enterprises, bilionário e príncipe financeiro implacável chegar. Grace sentiu a frustração crescer. Precisava dessa gorjeta. Tirou o uniforme, tentando parecer menos conspícua, mas o segurança avançou ameaçador. Foi quando ele chegou.
Ethan Thorne entrou no saguão como uma tempestade silenciosa. Terno negro impecável, cabelos perfeitamente penteados, olhos escuros que pareciam atravessar a alma de qualquer um. Grace sentiu o ar escapar dos pulmões. Era ele. O homem daquela noite. O que está acontecendo? Sua voz grave ecoou. Senhor Thorne, apenas uma entregadora inconveniente. Vou removê-la imediatamente. Ethan olhou para Grace, realmente olhou, e ela viu algo passar por seus olhos. Reconhecimento? Impossível. Ele estava bêbado naquela noite, e ela usava máscara. Deixe-a subir, ele ordenou, para choque de todos. Grace aproveitou a chance e correu para o elevador, o coração acelerado. Impossível que aquele homem poderoso fosse seu marido relâmpago. Você investigou tudo sobre a família dela? Vera perguntou ao telefone, sua voz doce como veneno. Confirme que Grace estará naquele camarim. Vera tinha voltado do exterior com um único objetivo, reconquistar Ethan Thorne, seu amigo de infância e amor platônico. Quando soube do casamento dele com uma simples entregadora grávida, a fúria a consumiu. Enquanto isso, Grace enfrentava seus próprios demônios. Tia Maria e Mark haviam descoberto sobre o casamento dela com Ethan, não sabiam quem ele era, mas sabiam que havia dinheiro envolvido. Diretor Reis ofereceu 300 mil pelo dote, Mark sorriu maliciosamente. Ele não se importa que você esteja grávida. Na verdade, ele quer escolher um dos trigêmeos como herdeiro da fábrica dele. São meus filhos. Nunca, Grace gritou. Você não tem escolha. Eles a arrastaram para uma sala, fórceps médicos brilhando sob a luz fria. Grace lutou com todas as forças, conseguindo discar um número no celular escondido. Meu amor, me salve. Salve nossos bebês, ela implorou quando Ethan atendeu. Não me procure, ele começou a dizer, mas ouviu o pânico na voz dela. Você disse, grávida? A ligação caiu. Ethan olhou para a máscara esquecida na bolsa de Grace, a mesma máscara daquela noite. A realização o atingiu como um raio. Endereço. Agora, ele rugiu para seu assistente Léo. Grace era sua esposa. E ela estava em perigo. Ethan dirigiu como um louco pelas ruas de Seul, quebrando todos os limites de velocidade. Quando chegou ao prédio decadente, subiu as escadas de 3 em 3 degraus. Meu marido está vindo, Grace sussurrava, tentando ganhar tempo enquanto Mark segurava os fórceps. Esse marido covarde? Se ele aparecer, eu o mato, Mark riu. A porta explodiu. Ethan entrou como uma fúria, seus olhos fixos em Grace na cama, cercada por aqueles monstros. Afastem-se dela. Agora. Sua voz era gelo e fogo ao mesmo tempo. Mark recuou instintivamente, mas tia Maria foi estúpida o suficiente para protestar. Quem você pensa que é? Ethan Thorne. CEO da Thorne Enterprises. E esta é minha esposa. O silêncio foi ensurdecedor. Grace olhou para ele através das lágrimas, mal acreditando que ele havia vindo. Que ele sabia. Que se importava. Prendam todos eles, Ethan ordenou aos seguranças que o acompanhavam. Tentativa de assassinato e agressão a uma mulher grávida. Quero que paguem com anos de prisão. Ele se aproximou de Grace delicadamente, como se ela fosse feita de vidro. Você está bem? Os bebês? Eu, acho que sim, ela soluçou. Vamos ao hospital. Agora. No carro, ele segurou sua mão, o toque surpreendentemente gentil. Por que não me contou? Sobre a gravidez? Você me disse para nunca mais aparecer. Pensei que me odiava. Ethan fechou os olhos, a culpa o dilacerando. Eu sou um idiota. O hospital particular da família Thorne era luxuoso como um hotel 5 estrelas. Madame Thorne chegou como um furacão de preocupação, abraçando Grace antes mesmo de verificar com os médicos. Minha filha, você está bem? E meus netos? Os bebês estão bem, o médico assegurou. Mas ela sofreu um choque severo. Precisa de repouso absoluto.
Foi então que Madame Thorne revelou tudo. Como havia escolhido Grace especificamente, uma jovem que precisava desesperadamente de dinheiro, que sacrificaria qualquer coisa pela avó. Como Ethan tinha uma condição médica rara que só poderia ser curada através daquele ritual antigo de quebrar a abstinência. Eu não sabia que vocês se encontrariam novamente, Madame Thorne confessou. Muito menos que ela ficaria grávida. Mas agora vejo que o destino uniu vocês. Ethan não conseguia olhar para Grace. A vergonha do que havia dito naquela noite, a forma como a tratou, pesava como chumbo em seu peito. Grace, ele finalmente falou, a voz rouca. Eu fui cruel. Inexplicavelmente cruel. Pensei que você era apenas mais uma caçadora de fortunas que minha mãe havia encontrado. Não sabia sobre sua avó, sobre seu sacrifício. Você não precisava saber, Grace respondeu calmamente. Eu escolhi fazer isso. Pelas razões erradas talvez, mas escolhi. Deixe-me compensar. Por favor. Case-se comigo de verdade desta vez. Não por obrigação, não por dinheiro. Porque esses bebês merecem um pai. E porque eu quero conhecer você. A verdadeira você. Grace olhou para aquele homem poderoso, de joelhos ao lado de sua cama de hospital, e viu sinceridade em seus olhos. Está bem, ela sussurrou. Vamos tentar. Vera Song retornou à Coreia em grande estilo. Pianista mundialmente famosa, ela havia deixado o país anos atrás com o coração partido quando Ethan rejeitou seu amor. Agora, descobrindo que ele havia se casado com uma simples entregadora grávida, a fúria a cegava. Ethan é meu, ela declarou ao empresário. Fomos prometidos um ao outro desde crianças. Essa Grace é apenas uma distração temporária. Ela planejou meticulosamente. Primeiro, encontrou Grace casualmente em uma loja de departamentos, fingindo amizade enquanto plantava sementes de dúvida. Você sabia que Ethan e eu moramos juntos por 12 anos? Que nossas famílias sempre esperaram nosso casamento, Vera sorriu docemente. Claro, seus bebês complicam as coisas. Mas convenhamos, Grace. Sem essa gravidez, ele nunca olharia para você. Grace sentiu o punhal das palavras, mas manteve a compostura. Se você e Ethan tivessem um futuro, ele teria se casado com você há muito tempo. A máscara de Vera escorregou. Você é apenas uma substituta temporária. Quando eu terminar, você não terá nada. A armadilha veio dias depois. Vera fingiu cair nas escadas na frente de testemunhas, acusando Grace de empurrá-la. Com a mão possivelmente fraturada, sua carreira em risco, ela chorou dramaticamente nos braços de Ethan. Grace estava com ciúmes. Ela me atacou, Vera soluçou. Ethan olhou entre as duas mulheres. Vera, sua amiga de infância, machucada e vulnerável. Grace, sua esposa grávida, com olhos que imploravam para ser acreditada. E então ele fez sua escolha. Grace não fez isso, Ethan declarou com firmeza, afastando-se de Vera. Eu a conheço. Ela não é capaz de tal violência. Mas Ethan, você me conhece há anos. Como pode acreditar nela em vez de mim? Vera protestou, lágrimas correndo. Conheço você há anos. É verdade. E sei exatamente do que você é capaz quando quer algo. Ethan chamou segurança para verificar as câmeras do shopping. A verdade se revelou rapidamente, Vera havia se jogado nas escadas deliberadamente, calculando o ângulo para causar dano mínimo mas máximo drama. Saia da minha vista, Ethan disse friamente. E fique longe da minha esposa, ou destruirei sua carreira nota por nota. Mas Vera não desistiu. Ela mobilizou suas fãs fanáticas, criando campanhas online para destruir a reputação de Grace. A outra mulher roubou o homem da nossa Vera, elas gritavam nas redes sociais. Grace encontrou-se cercada por um grupo dessas fãs em um spa dias depois, Madame Thorne ao seu lado. Quebre-se com ela, elas gritaram, empurrando Grace contra a parede. Toquem nela e lidarão comigo, Madame Thorne se colocou na frente, feroz como uma leoa. Esta é minha nora, a única senhora Thorne.
Vera é a perdedora que não conseguiu conquistar meu filho em todos esses anos. A polícia chegou. Ethan havia rastreado Grace através do GPS e imobilizado uma operação de resgate digna de um filme de ação. Você está bem? Ele perguntou, verificando cada centímetro dela para machucados. Estou. Mas Ethan, isso nunca vai acabar enquanto Vera estiver por perto. Então vamos acabar com isso de uma vez, ele decidiu. Casamento público. Grande. Deixar claro para todos que você é minha escolha. Minha única escolha. Vera estava desesperada. O casamento público estava a 2 dias de distância, e uma vez que Ethan declarasse Grace como sua esposa perante a elite de Seul, seria impossível separá-los. Preciso eliminá-la antes do casamento, Vera sussurrou para si mesma, olhando para o frasco de sedativos em sua mão. Ela contatou tia Maria e Mark, que haviam sido soltos da prisão sob fiança. 500 mil yuans. Sequestrem Grace e vendam-na para aquela vila remota. Façam-na desaparecer para sempre. E o bebê? Mark perguntou. Não me importo. Façam o que quiser. A armadilha foi elaborada. Uma Grace falsa seria colocada em um camarim, enquanto a verdadeira Grace seria atraída para outro local. Tia Maria usaria a desculpa de fazer as pazes para baixar a guarda de Grace. Mas Grace havia aprendido. Depois de tantas traições, ela reconhecia o cheiro de perigo. Quando tia Maria ligou, Grace concordou em encontrá-la, mas alertou Ethan imediatamente. É uma armadilha, ele disse. Perfeito. Vamos pegá-los em flagrante. No dia do encontro, foi Kim Thorne, a irmã mais velha de Ethan que havia retornado do exterior, quem se disfarçou de Grace. Quando tia Maria e Mark tentaram sequestrá-la, foram recebidos por uma equipe de segurança e câmeras legais. Tentativa de sequestro, conspiração para assassinato, tráfico humano, o advogado da família Thorne listou os crimes metodicamente. Vocês nunca mais verão a luz do dia. Vera foi pega na gravação combinando o crime. Sua carreira desmoronou em questão de horas. Sem seus fãs, sem sua reputação, ela implorou perdão. Ethan, por favor. Eu te amo desde criança. Amor não machuca, Ethan respondeu. Amor não destrói. Você nunca me amou, Vera. Você amava a ideia de me possuir. O salão de casamento brilhava como um conto de fadas. Flores brancas cobriam cada superfície, e a elite de Seul estava presente, não apenas para testemunhar o casamento, mas para entender que Grace Shen não era uma oportunista, mas a escolha genuína de Ethan Thorne. Grace desceu o corredor em um vestido que acomodava delicadamente sua barriga de 7 meses. Não havia vergonha em sua gravidez, apenas beleza. Ethan a esperava no altar, lágrimas brilhando em seus olhos pela primeira vez desde a infância. Ethan Thorne, você aceita Grace Shen como sua esposa, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, para amá-la e protegê-la até que a morte o separe? Aceito. 1000 vezes aceito. Grace Shen, você aceita Ethan Thorne como seu marido, nas tempestades e na calmaria, para caminhar ao seu lado até que a morte o separe? Grace olhou para o homem à sua frente. O homem que havia rejeitado ela, depois a salvou, depois a escolheu repetidamente acima de tudo e todos. Aceito. O beijo foi suave, respeitoso da barriga entre eles, mas carregado de promessas. A plateia explodiu em aplausos. Minha esposa, Ethan sussurrou contra seus lábios, obrigado por entrar na minha vida e preenchê-la com cores que eu nem sabia que existiam. Meu marido, Grace sorriu, obrigada por me ensinar que família não é sobre sangue, mas sobre escolha. No meio da celebração, Grace sentiu uma contração. Ethan entrou em pânico imediatamente. Hospital. Agora. Calma, ela riu através da dor. Ainda temos tempo. Mas o destino tinha outros planos. Grace acordou no hospital com Ethan segurando sua mão, lágrimas de alívio escorrendo por seu rosto. Você está bem. Os bebês estão bem. Graças a Deus. Quanto tempo eu fiquei inconsciente? 6 horas.
Foram as 6 horas mais longas da minha vida. Madame Thorne entrou radiante, carregando não um, mas 3 bebês embrulhados. Minha filha, conheça seus guerreiros. 2 meninos e uma menina. Todos saudáveis, todos perfeitos. Grace segurou os trigêmeos pela primeira vez, seu coração transbordando. Estes eram seus bebês. Nascidos de dor, mas criados em amor. Ethan se ajoelhou ao lado da cama. Grace, eu comecei tudo errado com você. Mas prometo passar o resto da minha vida compensando aquela primeira noite. Vou te amar todos os dias. Vou ser o pai que essas crianças merecem. Vou. Ethan, ela o interrompeu gentilmente, você já está fazendo tudo isso. Você me salvou quando eu mais precisava. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Você me deu uma família de verdade. 6 meses depois, a revista de negócios de Seul publicou uma matéria de capa, O Rei do Gelo derrete, como Grace Shen transformou Ethan Thorne. Mas para Grace, não havia transformação. Ela simplesmente havia encontrado o homem por baixo da armadura. E ele havia encontrado alguém que o via não como o bilionário implacável, mas como Ethan, apenas Ethan. À noite, enquanto colocavam os trigêmeos para dormir, Ethan sussurrou, você sabe, minha mãe estava certa. Você realmente foi minha cura. Em todos os sentidos. Grace sorriu, beijando-o suavemente. E você foi minha salvação. Em todos os sentidos que importam. Do lado de fora da janela, Seul brilhava como sempre, mas para Grace e Ethan, o mundo havia mudado completamente. Eles haviam começado com um contrato, uma transação fria de 800 mil yuans. E haviam encontrado algo que nenhum dinheiro poderia comprar, amor verdadeiro, nascido das cinzas da dor, forjado nas chamas da adversidade, e eterno como as estrelas acima.